Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento de Technology Talk aqui da Arpia Consultoria. O meu nome é Cíntia, eu estou aqui nos bastidores do evento junto com a Camila, tá? Para dar qualquer suporte que vocês precisem. Câmeras e microfones vão ficar desativadas durante todo o evento, mas o chat fica aberto ali para que vocês possam enviar suas dúvidas, né? Informações que possam complementar ainda mais a nossa apresentação. Todos que permanecerem até o final do evento vão receber um certificado de participação no e-mail que foi informado na inscrição. Caso você esteja acessando e não tenha feito a inscrição via o nosso formulário, você pode solicitar o teu certificado no e-mail que a Camila acabou de postar ali no chat, tá? O objetivo aqui é a troca de conhecimento, então fiquem à vontade para postar dúvidas ali. Se vocês postarem, eu já interrompo a apresentação e a gente já discute com o palestrante aqui o assunto que vocês mencionarem, tá? Hoje o evento é muito especial, a gente vai falar sobre ECD e ECF, e a nossa palestrante, ela é especialista no contábil, tá? Luciana, seja muito bem-vinda, obrigada pela tua participação e uma boa apresentação. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Muito prazer, sejam bem-vindos. Sou Luciana, mas alguns já me conhecem, outros não. Sou especialista aí na parte de controladoria, PCO, ativo fixo, enfim. Hoje, nosso assunto aqui, então, a gente vai abordar, vai ser realmente sobre o ECD ou ECF, né, as novidades que vêm de novo mesmo esse ano, né, 2025, inovações, melhorias da ferramenta, né, e como o Proteus atende, né, essas entregas fiscais, tá bom? Vou falar um pouquinho a geral, se vocês forem tendo dúvida, vão perguntando. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá aparecendo, Lu. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Eu já consigo passar aqui. Tá. Como eu falei aqui, né, então o principal objetivo aqui da nossa talk de hoje é falar um pouquinho, então, sobre o ECD, o ECF, como o nosso sistema, o RP Proteus, trata em seus cadastros, as suas funcionalidades, né, as boas práticas de mercado, para poder fazer a geração dessas obrigações fiscais, tá, que entrega seu fisco. Então, vou começar aqui, primeiramente, falando aqui, né, em geral, pela ECD, vou mostrar como a gente gera isso, os cadastros básicos, a gente tem que deixar feita a manutenção, né, antes de fazer a geração, e depois a gente passa para o ECF seguindo a mesma lógica, tá? Então, o ECD, na verdade, ela se trata de uma escrituração, a gente fala escrituração contábil digital, que ela veio para substituir os livros que antigamente eles eram físicos, né, e passaram a ser digitais. E também, com isso, né, o fisco, ele ganha muito mais agilidade aí no sentido de fiscalizar o que você está entregando, né, e comparando lá o ECD com a LU e demais obrigações fiscais, tá bom? Nele a gente entrega os livros, então, o diário, razão, balancete, balanços aí, que eram físicos dos livros, né, que a gente tinha que ir lá protocolar nas juntas comerciais, e passa a ser digital, tá? Quem está obrigado a essa entrega, né? Todas as empresas jurídicas são obrigadas a manter essa escrituração contábil, né? Empresas, inclusive as equiparadas, imunes e isentas, tá? Nos termos da legislação comercial. Além dessas empresas jurídicas, né, ainda tem mais essas da Instrução Normativa 2003-2021, né, que obriga alguns casos específicos, como se a pessoa jurídica ela é tributada pelo lucro presumido e distribui um lucro ou dividendo em valor superior à base de cálculo, depois de renda, né, sem devida retenção na fonte.
Outra forma aqui é microempresa e empresa de pequeno porte que tenham recebido aporte de capital, né, nesses artigos da lei ali, complementar 123, 2006, a lei do Simples, né. Pessoas jurídicas que mantenham recursos no exterior, oriundos de exportações. Até nesse sentido, lá na frente a gente vai falar sobre a SF, que houve novos blocos que eles implementaram para poder fazer esse controle, né, das exportações, enfim, de recursos no exterior. Sociedades em conta de participação, SCP, que são obrigadas à escrituração. Empresas simples e de crédito, né, conforme essa lei específica também, que rege esse tipo de empresa. Empresas da construção civil, né, que são dispensadas de apresentar a FD e CMSPI, na expediente fiscal, mas obrigadas a apresentar o livro de registro de inventário, como o livro auxiliar ECD. Tá? Então, todas essas. Além disso, né, todas as demais empresas podem também, de forma facultativa, entregar aí o ECD, né, para não ter que ficar fazendo registro de livros, enfim, ela vai lá e entrega esse CD de forma facultativa, só que assim, né, relembrando que se uma vez você entrega, você é obrigado a sempre estar entregando essas declarações, né. Para esse ano, layout e novidades, tá? Então, o ECD 2025 não houve alteração de layout, né, então, mesmo layout, que é o layout 9, que foi do ano anterior, tá? Então, precisa atualizar o sistema? Não, não precisa. Se você entregou no ano passado corretamente, muito provavelmente ele vai gerar. Porém, claro, o sistema tem que estar atualizadinho, né, com todos os pacotes de atualização vindo contemplados corretamente, tá bom? Senão ele pode acabar tendo erros aí na hora da gente fazer as validações. O programa validador, que está na sua última versão aí, é 10.3.3, né? Ela veio aí para corrigir esses erros aí do registro J800, dos demonstrativos, e teve algumas melhorias, né? Que visaram esse desempenho, melhor desempenho das validações, né? E dos dados, e também agilizou, né? Um pouco, que é demorado, principalmente se você pega o ECD de empresas grandes aí, que demoram bastante tempo para gerar, né? Ele fica um tempão processando, ele deu uma melhora nessa performance. Como eu falei ali anteriormente, então, não houve, então, uma atualização específica, como vinha tendo anualmente, né? Esse ano não teve uma atualização do SPED em si, mas, igual eu disse, é recomendado que o pacote de inspeção contínua da contabilidade aí do back-office esteja atualizado. Alguns dos cadastros importantes que quando eu vou gerar uma escrituração contábil aqui dentro do Proteus, costumo sempre fazer uma revisão antes de fazer essa geração. Então, é importantíssimo que antes de eu gerar o primeiro arquivo, eu valide todos esses cadastros, né? Até porque você pega aí empresas aí que levam 8 horas para fazer uma geração de arquivo, até eu já peguei empresas que ficam um dia, já um dia inteiro, aí a hora que você vai validar tem um erro, então a gente tem que ir lá e rodar de novo. Então, revisem sempre antes os cadastros, para que a gente tenha que gerar menos vezes possível um arquivo correto, tá bom? O primeiro cadastro que a gente tem que validar ali é o cadastro plano de contas, né? Todo mundo conhece o nosso cadastro plano de contas no Proteus. Dentro dele, a gente vai vincular ali a natureza da conta, que existe uma validação ali entre a natureza da conta e a natureza da conta referencial, que é um dos maiores quantidade de erros que a gente tem, né, no validador, é porque a pessoa informa a conta de ativo e informa o referencial de passivo, por exemplo. Já vai validar que não é pertinente, tá bom? Dentro do plano de contas ali, também a gente vai referenciar as contas, todas as contas aí analíticas têm que estar obrigatoriamente referenciadas no mesmo plano, né, referencial que você vai fazer a entrega, e também se atentar, igual eu falei, ali na natureza desta conta referencial, tá? Então, ela tem que coincidir aí com a mesma da sua conta contábil. Outro cadastro muito importante também aqui é o cadastro do contabilista, né? O cadastro contabilista ali a gente vai informar quem é o contador que vai ser responsável pela entrega do arquivo digital, né? Não só o contador, mas como também o responsável legal pela empresa, né? Então, ele pode ser uma pessoa física que tem um certificado digital ou então um CNPJ, que também vai ter que assinalar ali como responsável pela entrega, ok? Aqui sim, agora eu vou falar assim, um ponto muito importante, onde a gente tem 99% dos erros de geração de arquivo,
vem do cadastro de visão gerencial, né, onde a gente cadastra dentro do sistema ali o balanço patrimonial, o DRE, o DMPL, enfim, né, então dentro do Proteus a gente precisa usar esse cadastro, até porque ele é muito adaptável para qualquer tipo de empresa, né, então cada uma faz o seu DRE da sua forma, né, como lhe convém. Então, tendo em base isso, a gente precisa estar ali amarrando todas as novas contas que vão vindo anualmente, ali, que vocês vão criando no seu último ano, tem que amarrar nessa visão gerencial para que ela vá corretamente nos registros J lá do nosso SPED, tá bom? Outro ponto importante aqui é que muitas pessoas se enganam, que a hora que acha que vai vincular um livro lá, acha que está selecionando a visão gerencial. Não, toda visão gerencial precisa estar cadastrada num livro contábil. Então, eu sempre recomendo que esse cadastro seja, se a visão é 001, cadastre o livro 001. Então, você sabe que está dando a mesma informação, né? Porque a hora que você precisar da manutenção, você vai ter essa confusão. Então, não, para garantir, cadastra sempre a mesma visão, o mesmo código, com o mesmo código de livros, que é ele que aparece para a gente na lupinha lá na hora de gerar, tá bom? Lu, Oi? surgiu uma dúvida aqui, vamos ver se você consegue dar uma luz aqui para a dúvida, tá? Tá bom. Ou se é necessário uma análise mais profunda. A Uhum. Juliana perguntou assim: a visão gerencial está com valores incorretos. De que forma posso agir para que os valores reprocessem e saiam correto? A amarração e cadastro de plano de contas está correta, já foi tudo verificado. Uhum. A gente precisa analisar a fundo, tá? Cada caso é um caso. Eu costumo, quando eu vou fazer uma visão gerencial, sempre pegar, que se o pessoal ele cria a visão gerencial, e ele pega lá a conta de ativo, lá a conta do caixa, ele vai da conta 10101 até a 10105. E dentro que vem você cria 06 e ela não está dentro do intervalo, né? Então, eu costumo, assim, dentro do cadastro da visão gerencial, você já cadastrar de uma forma certa que você não precise mais dar manutenção nunca mais. De que forma, tá? Então, eu vou cadastrar lá a conta do banco, do caixa, por exemplo, ela vai ser da 10101, a primeira analítica, até a 10102, que é a próxima conta sintética. Ou seja, dentro desse intervalo, ela vai pegar todas as contas analíticas. Então, se eu criar a 6, a 7, a 8, a 9, ela já vai estar cadastrada. Então, isso já evita de você ter visões incoerentes, que não vão bater o saldo, tá bom? Agora, sim, outra coisa que você pode ver, se a sua visão gerencial não está batendo, porque é meramente cadastro, tá? Não é erro do sistema, porque a geração do CD, ela pega exatamente o que está na nossa visão gerencial. Então, o que eu faria? Eu iria nas últimas contas criadas, tá? Pegaria todas as contas criadas ali por último, lá tem um cadastro ali na frente que eu vou mostrar, se você não faz a referenciação nela na hora, ela tem um cadastro ali que é o novo validador do CDCF, ela te mostra quais são as contas que às vezes não tem referencial. Então, se não tem referencial, a gente já sabe que são novas, e daí a gente passa a vir cadastrando dentro da visão. Não sei se eu consegui esclarecer essa dúvida, tá? Mas, além disso, teria que dar uma olhadinha lá, pontualmente, como eu disse, o cadastro da visão gerencial é específico de cada cliente, né? Cada um cadastra de um jeito. É isso mesmo, é mais investigativo, né? Isso, Ela isso. perguntou assim, mas existe alguma forma de reprocessar saldo? Ah, sim, sim. A visão gerencial, ela não tem um saldo específico, tá? Ela busca os saldos dos próprios lançamentos contábeis. Então, os lançamentos contábeis, a partir do momento que a gente inclui o lançamento, ela alimenta as tabelas de saldos e que elas são usadas tanto para balanceios, tanto para relatórios padrões do sistema, quanto para as visões gerenciais, tá? Então, existe a rotina de reprocessamento de saldos dentro do Proteus. São duas rotinas que a gente tem hoje dentro do Proteus, que é de reprocessamento de saldos, onde que ela reprocessa todas as contas, inclusive ela está para mudar a rotina, quem não atualizou ainda, contrata a gente aí para a gente estar atualizando, né? A nova ferramenta. Mas tem também aquele reprocessamento de saldo por conta. Às vezes você tem um seu reprocessamento aí, ontem eu peguei um caso em que a gente levou 3 horas para fazer um reprocessamento de um ano, né? Aquelas empresas que levam um dia inteiro. Mas, às vezes, é só uma conta que está com uma diferença. Então, também temos a rotina de reprocessamento de saldos por conta. Eu seleciono só uma conta, só um período, ela faz muito mais rápido, é muito mais eficiente, tá bom? Perfeito, Lu. Juliana, se ficou mais alguma dúvida, pode postar aqui no chat, tá bom? Obrigada. Então, passando aqui para o próximo cadastro importante para nossa geração do PCD 2025, a gente precisa obrigatoriamente estar dando uma olhada, tomar um cuidado na hora de fazer nossos lançamentos contábeis, tá? Por quê? Porque o Proteus e também o ECD, ele não consegue considerar, por exemplo, caracteres especiais.
Então, se você tem um caractere que é asterisco, às vezes o tab dá muito trabalho, muito erro, tá? E o tab, às vezes, vem do histórico, principalmente. Então, se o cadastro do nome do fornecedor tem um tab, a hora que ele vem aqui para o nosso lançamento contábil, ele vai vir com esse tab, e a hora que ele vai para esse page também, e onde a gente tem muito trabalho. E esse realmente é um trabalho bem... Você pega um ano inteiro de movimentação tendo que retirar todos os tabs históricos, então é muito trabalhoso, tá bom? Outra coisa muito importante é evitar colocar o pipe, né, a barrinha de pé. Esse pipe dentro do CD, no arquivo TXT, ele é delimitador de campo, então não pode colocar de forma alguma o pipe, tá bom? E tomar esse cuidadinho. Pra gente, ano passado, ano retrasado, entrou essa nova rotina de validador do CD e ECF. Então, o que acontece? Hoje, se você entrar na rotina de escrituração, onde a gente gera o arquivo da escrituração contábil, ele vai dizer, se você faz mais de 30 dias que não acessou a rotina, ele vai dar um aviso dizendo assim, olha, você não acessa há muito tempo, então você precisa rodar a rotina do validador CDCF. Então, a rotina que veio nova, nas atualizações novas, ela já vem no menu, mas se não tem que implementar, tá bom? Essa rotina aqui. O que ela faz, tá? Então, é uma tela que ela vai fazer uma pré-validação do seu ambiente. Ela vai ver se as suas tabelas estão compatíveis, ela vai verificar se existe conta sem referencial, se a natureza da conta está errada, tá? Não condiz com a referencial, enfim. Então, ela vai dar muitos indícios, e aqui a gente já consegue pegar, como eu falei anteriormente, as contas novas, e a gente consegue pegar também possíveis divergências, né? Possíveis erros que vão dar lá na frente. Depois a gente já trava ela aqui. Então, é uma rotina muito legal que ficou, tá bom? O caminho dela, ela fica aqui nessa atualizações, escrituração contábil, validador de CD e ECF, tá? E aqui na sequência, eu vou mostrar, quando a gente acessa a rotina, ela vai aparecer essa telinha aqui pra gente, tá bom? A gente tem ali dados do servidor de aplicação, tal, o ECD e o ECF. Então, essa tela, ela vai validar tanto os dados de ECD quanto ECF, tá bom? Então, a partir do momento que eu clico ali no ECD, eu posso validar os cadastros e a base de dados, e da mesma forma o ECF, o cadastro e a base de dados, tá? Então, ele tem ali dentro, quando vocês entrarem, tem um monte de rotina. Compartilhamento de tabelas, contas referenciais, natureza de conta, enfim, tá? Muita coisa por aqui. Então, ficou bem legal. Então, e outra, é obrigatório, eu preciso acessar ela primeiro antes de poder entrar na rotina da escrituração, ok? Enfim, uma vez que eu entrei na rotina, posso só entrar e sair também, ou já posso entrar e já ir validando ali, né? Outro dia, acho que eu fiz um trabalho bem legal, que tinha uma empresa que tinha muitas contas que estavam sem referencial, então eu, junto com o usuário, a gente pegou ali, eu fui mostrando, ele já ia arrumando ao mesmo tempo, e eu já ia atualizando na hora ali, para ver o que realmente ficava de inconsistência, né? E foi muito mais rápido, tá? Essa validação. A rotina, então, de geração específica aqui em si, né, da geração do CDCF, ela fica nesse caminho, na contabilidade, módulo 34, atualizações, escrituração contábil, central de escrituração, tá bom? Então, essa rotina vai nos permitir gerar, levantar as informações da contabilidade, de dados, cadastros, contabilistas, visão, tudo, ela vai levantar tudo e montar um banco, né? E a partir daí ele vai gerar um arquivo TXT pelo layout em si, tá bom? Uma coisa importante também é que esse layout, a cada ano muda, né? Então, quando a gente faz a atualização do CD, ou do próprio acumulado do back-office, ele vem os arquivinhos de livros lá dentro, tá? XML, que são dos livros, livro G, livro R, então é bem importante que esses arquivos que vêm dentro do pacote estejam lá na nossa pasta System, quando eu faço a atualização. Por quê? Porque a hora que eu for gerar aqui, ele vai lá na System e busca esses livros para poder gerar, conforme o layout que eu preciso, tá bom? Então, aqui para a gente rodar aqui nosso spread contábil, né? Então, essa rotina aqui é a mesma que a gente gera o ECD e também gera o ECF, tá? Então, a gente vai selecionar ali o ECD, e para mim incluir uma nova escrituração, eu clico ali embaixo na telinha que não está sinalizado no incluir, tá? Ele vai aparecer aqui o layout que eu vou selecionar, tá? Então, aqui eu posso gerar qualquer, se eu for retificar qualquer ano anterior que tenha um layout para trás, a gente também pode selecionar e gerar por essa mesma rotina. Na tela seguinte, ele vai dar uma repetida ali, tá? SPED contábil layout 9, onde que era entregue anteriormente, não existe mais. Então, ele pode pular e avançar nessa etapa. E as telas seguintes, na tela seguinte, aliás, eu parti aqui em 3 colunas, mas ele participa todo do mesmo processo ali, o primeiro processo, né? Que a gente poder gerar. Então, ele vai trazer aqui na primeira coluna da esquerda
a gente começou ali, né? Então, tipo de escrituração, sei lá, com centralização, sem centralização, né? No Proteus, a gente diz que ele é com centralização quando as tabelas são compartilhadas de lançamentos contábeis, tá? E sem centralização é quando ele é exclusivo por filial. Ah, eu esqueci, não tem problema, lá na frente ele não vai deixar você passar se você marcar errado, tá bom? Se for uma situação especial, tem que marcar ali, geralmente na normal, a gente marca ali o normal, que é o livro Z, né? Se eu for fazer uma abertura, cisão, fusão, marca ali conforme o caso. Indicador de início de período, sempre no início do primeiro dia do ano, exceto se você teve uma abertura ou um encerramento no decorrer do ano, tá bom? Se a empresa possui NID, a gente marca ali. Finalidade, se ela é uma original ou substituta, ou seja, se eu vou retificar, se ela é uma retificadora ou não, né? E se ela for substituta, ali no caso, a gente, aqui na coluna do meio superior, a gente tem que informar o hash, né, da escrituração substituída, que ela vai estar lá no nosso arquivo DCD, que foi entregue no anterior, que você vai retificar, tá bom? O anterior ou esse, ou o que for. Aí demais, né, empresa de pequeno porte, se o tipo da ECD é de SCP ou não, e ali nesse pedaço bem importante, que vocês têm que marcar realmente, né, todas as empresas precisam selecionar ali, plano de contas referencial, para que tipo de empresa eu tô fazendo a entrega, né, pessoa jurídica em geral, né, pessoa jurídica em geral lucro presumido, se ela é uma financeira, seguradora, imunizenta, enfim, tá? Se existe moeda funcional diferente da nacional, já na nossa coluna de direito superior, se existem escriturações contábeis consolidadas, né, que são o nosso bloco CALI, e se no decorrer do ano ali, ou no ano anterior, por esse ano, ocorreu mudança do plano de contas, tá? Existem empresas que têm alteração de plano de contas, existe uma ferramentinha que a gente tem que fazer um deparo ali, dentro dos saldos iniciais, tá? Então, se caso alguém de vocês tenha esse processo aí, pode chamar a gente lá, e a gente informa, a gente faz junto ali, e mostramos depois, posteriormente, se for o caso, tá bom? Verificar ali se existe uma amarração do plano referencial, né? Tem que estar todas as contas amarradas, então esse plano referencial como sim, tá bom? Quando deve ser não, às vezes, acho que ele tem um livro, né? Eu marco não quando eu levo ele entrego por livros, mas eu acho muito complexo e eu acho que não me atende. Eu acho que sim, marca sempre com referencial e vincula, é o que 99,9% das empresas aí usam. Eu nunca peguei de outra forma, tá bom? Na tela seguinte, quando a gente confirma ali, vai aparecer as filiais, tá? Então, aqui que eu falei que ele vai te dedar se você marcou com centralização sem centralização lá errado, tá? Então, se ele é com centralização, aí você vai marcar todas as filiais e vai marcar ali embaixo a matriz 01. Então, se ele é sem centralização, ele não vai deixar marcar todas, enfim, ele vai dar um erro. Nessa tela aqui vai dar um aviso, tá? Então, marquei nesse caso aqui, marquei todas, filial 1 e filial 2, marquei ali quem é a matriz e clico em avançar. Nessa tela aqui, se você existe alguma entrega, outro tipo de inscrição. Isso aqui eu vejo muita gente errar, tá? Porque coloca aqui Unidade Federativa Paraná, São Paulo, não precisa preencher nada. Se você é obrigado a entregar alguma coisa para o Bacen, ok, você marca e mostra e coloca ali sua inscrição. Mas se eu não tenho Bacen, eu não tenho SUSEP, não tenho CVM, eu não vou marcar nada. Ele não há e não precisa marcar nada nessa tela, tá bom? A indicação da escrituração, tá? Aqui sim. A nossa escrituração que a gente faz geralmente é aberta, né, por lançamentos contábeis, são o nosso modelo geral. Caso eu entregue aí, quando eu não vou ser geral, tá? Então, acho que só os contadores aí que estão presentes aí vão saber melhor, né? Então, quando eu tenho uma escrituração, por exemplo, fechada aí, aglutinada, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho um lote grandão, toda a contabilidade é para recebimentos, 1 milhão, e dentro desse 1 milhão tem 10 mil clientes lá contabilizados, mas a gente vai contabilizar só 1 milhão, então é uma contabilização fechada. Eu tenho que entregar livros diários, livros resumidos, tá? Anexos. Eu fiz poucas vezes, mas tem cliente aí que entrega de forma, esses diários, né, diário auxiliar, diário resumido, enfim, tá bom? Mas, em forma geral, né, eu vou entregar aberto como tá minha contabilidade, então marca ali como G geral. Informa o número de ordem do livro, se ano passado foi 24, nesse caso é 25, e a natureza do livro ali, diário geral, tá bom? Livro diário ou diário geral, como você preferir. Aqui sim, tá bem importante, que tem uma combinaçãozinha de parâmetros que eu quero passar, e essa é uma tela muito, muito importante, tá? Onde tem bastante erros também de preenchimento. Eu vou informar aqui, então, o período inicial do meu lançamento é 1/1 até 31/2/2024, que seria o ano inteiro. Claro que se eu iniciei no meio do ano, eu tenho que colocar a data de início das minhas atividades, né? Até o final do ano. A data da minha apuração do exercício, mesmo que ele é trimestral, não coloca ali 31/12/2024, ok?
O meu calendário, aqui sim, tá? Tem uma ressalva para empresas que são de lucro presumido ou lucro real trimestral. A gente precisa obrigatoriamente no Proteus ter um calendário trimestral informado aqui, tá bom? Se ele é anual ou ele é simples nacional, a gente pode colocar um calendário anual aqui. E, obrigatoriamente, quando a gente tem um calendário que ele é trimestral, a gente precisa ter as apurações de resultado efetuadas trimestralmente, tá? Muita gente fala assim, mas eu preciso fazer trimestralmente, e daí eu vou ter resultado picado. Não, meu balancete lá, se eu precisar emitir um balancete que eu não quero o zeramento do ano, eu consigo, tá? Tem alguma combinação de parâmetros ali dentro do balancete que eu consigo tirar e desconsiderar todas as apurações do ano, tá? Mas, assim, o Proteus precisa, obrigatoriamente, das obrigações sendo trimestrais, principalmente para quem entrega aí o nosso CCF, porque senão ele vai acumulando saldos lá no valor no final do ano, tá bom? Dos resultados. A minha moeda 01, tá? Exceto se você efetue os lançamentos da moeda 2, que eu nunca vi também. Eu já vi bastante gente com tipos de saldo, tá? Inclusive nós temos clientes aqui que estão participando aqui, que utilizam um tipo de saldo diferente do saldo 1 para poder gerar, né? Ou seja, quando a minha contabilidade que eu entrego para meu grupo de empresas é 1 e o meu os saldos são fiscais, então eu tenho um controle no outro tipo de saldo, pode ocorrer, tá bom? Então a gente muda aí. Aqui a gente vai informar conta, intervalo de contas, de até, né? Então, a primeira conta até a última que eu quero, né? E qual é o meu plano de contas referencial, tá? Então, é importante que todas as contas estejam vinculadas no mesmo plano referencial que eu vou entregar aqui, ok? Aqui no arquivo trimestral unificado, muito importante também, quando que eu vou marcar trimestral unificado? Sim, quando o meu calendário for trimestral, ou seja, quando eu tiver uma empresa que são do lucro presumido ou lucro real trimestral. Aí eu vou marcar o trimestral unificado sim, e ele vai me gerar 3 resultados lá, 3 demonstrativos no meu ECD, tá bom? Na página seguinte, na próxima tela, a gente vai ter ali o período da nossa demonstração. Vamos repetir ali um do 2024, então um do 12. E aqui sim, né, importante, nosso balanço de DRE, a gente tem que vincular aqui o nosso balanço patrimonial da nossa visão gerencial, por isso é importante da manutenção lá. E o nosso DRE, que também foi lá da nossa visão gerencial, tá? Então, conferir lá anteriormente, os saldos estão batendo aqui. E é bem importante uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, gente, o DRE, o balanço, ele tem validação, tá? Então, se o ativo e o passivo no seu balanço patrimonial não estiver batendo, ele avisa. Porém, se o meu resultado estiver incoerente, se estiver faltando contas lá, ele não vai te sinalizar. Ele vai entregar errado, não vai entregar. Então, é um transtorno grande, que daí a gente tem que ir retificando tudo para poder entregar o CD correto, esse CF correto, porque um valida saldo com o outro na hora que eu for puxar lá no ECD, tá bom? Processo centro de custo. Se eu tenho empresas que... Esse processo centro de custo aqui, eu já vi 2 casos, tá? Não sei se vocês utilizam isso ou não. Tem empresas que entregam centro de custo, porque tem numa mesma conta contábil lá, de salários, por exemplo, a hora o salário ele é custo, a hora é despesa, e daí ele precisa que seja separado, e isso são contas referenciais separadas. Estou presumindo aqui, estou dando um exemplo, tá? Não é que seja assim, não. Mas uma conta, ela pode ter 2 referenciais diferentes conforme centro de custo. Então, aí ele entrega por centro de custo. E já vi clientes marcando o processo de centro de custo porque ele quer entregar o centro de custo para o fisco. Tá bom? Aí não tem amarração dentro do plano referencial. Ela só vai entregar o cadastro do sino de custo junto, ok? Se eu for entregar o DMPL, é também necessário que eu tenha minha visão gerencial cadastrada, e daí ali no J210 eu vou informar ali qual é o código desse demonstrativo, tá? Eu vou informar ali, também tem que ter sido validado anteriormente. E uma vez eu informado ali, ele vai abrir ali para mim cadastrar dentro da rotina os valores do meu DMPL, tá? Esses valores que eu cadastrar ali, ele vai confrontar com o saldo inicial e final e vai validar lá dentro do validador, tá bom? E ok, tá bom? Esses seriam esses pontos principais aí. A gente vai clicar em avançar e ele vai começar efetivamente a nossa geração e extração de dados do Proteus. Começa, ele vai ficar processando, marcando, olha, estou gerando balancete, estou gerando plano referencial, beleza, finalizado. A hora que finaliza, ele fecha a tela e volta para essa tela inicial aqui, tá? Nessa tela, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ali a revisão, que é a última que a gente cadastrou ali. Então, a gente tem aqui no nosso direita superior ali os dados da revisão, né? O código da revisão, tipo da escrituração e alguns dados ali que ele tira da nossa geração. Ali embaixo, nossa direita inferior, a gente tem as empresas ali que ele está sendo informadas dentro do arquivo. E ali no visualizar, você pode também, ele mostra as tabelas que ele alimentou e populou, tá bom? Mas, enfim, feito isso, eu vou selecionar, então, minha revisão 000100, que está ali, livro G, e vou
já ali no meu cantinho direito, ali no gerar arquivo, tá? Então, o que ele vai fazer agora, sim? Ele vai pegar todo aquele punhalado de dados que ele juntou aí e vai converter no layout do arquivo para salvar num lugar do seu computador. Então, a gente está ali na tela, a gente vai dar um avançar, na segunda tela a gente vai avançar. E nessa tela aqui sim, tá? Então, a gente vai dizer qual que é o nome do arquivo. Eu costumo, assim, por mim mesma, vocês também achei bem importante, por preciosismo, que na verdade eu sou um pouco metódica, então eu digo sempre qual é o ECD 25, que é desse ano, porque tem do ano passado, ano anterior, então eu já sei cada um o que é o que. Então o ECD, costumo colocar um underline o nome da empresa, e qual é a primeira geração que eu estou fazendo, é a segunda, a terceira, porque às vezes eu faço alguma coisa bagunça e eu quero voltar na anterior e daí ele sobrepôs tudo. Então eu costumo sempre fazer para cada geração, um arquivo TXT, ok? Ali embaixo eu vou selecionar, no procurar ali, ou posso vir colar direto ali o caminho, né, então C2 pontos /temp, então nesse caso ele vai jogar no tempo do meu computador, então é importante vocês colocarem um caminho ali que existe, senão ele não vai gerar pra gente, tá bom? E vão avançando. Uma vez que ele gerou o arquivo, ele está dizendo ali, ó, atenção, arquivo gerado no local que eu especifiquei, e ali embaixo eu mostrei ali que eu consegui gerar e onde ele salvou com o mesmo nome, a data do arquivo, o tamanho, enfim. Então, quando eu for pegar lá no meu ECD, é só vir aqui, pegar esse arquivo ali e importar para dentro do validador do ECD. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa até aqui, tá? Porque agora a gente vai passar aqui a falar do nosso ECF, tá bom? Então, o ECF, a gente é uma escrituração, chama-se, né, escrituração contábil fiscal, é uma obrigação acessória anual, né, que ela substituiu a antiga DIPJ, né, então, é claro, ela é DIPJ muito melhorada, né, e muito mais fácil para a gente entregar, a gente entrega a obrigação do fisco, né, a gente faz, na verdade, a gente entrega tudo que a gente faz lá para o fisco ver de uma forma mais fácil aí e nos punir, né, quando tem alguma coisa errada. Enfim, ele veio aí também para constituir aí o nosso sistema público de escrituração digital, e ela tem como objetivo registrar aí digitalmente todas as operações que influenciam aí na base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Quem, então, está obrigado a entregar a ECF? Então, deve ser enviada aí por todas as empresas jurídicas que sejam tributadas pelo lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, incluindo as equiparadas, imunes e isentas. As empresas optantes pelo Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas estão dispensadas, então, desta obrigação, tá? Então, o que seria aí nosso ECF ali? Ele vai trazer ali os dados, né, do nosso resultado, vai adicionar a base, ou seja, vai informar tudo aquilo que a gente usou como fundamento aí para poder pagar o nosso imposto, né? E também ele vai usar aí como base a nossa recuperação do ECD, que a gente acabou de fazer a entrega ali, para poder validar se aquele resultado realmente é o que a gente entregou no ano ali no ECD, e se confere aqui com as bases, tá bom? Nosso imposto. Sobre o layout e as novidades aí do nosso ECF aí 2025, né? Então, esse ano houve sim alteração do layout, e houve alteração aqui no nosso relacionamento para o tipo 3, de algumas contas ali da parte B, né? E conta contábil, nos registros ali do M300 e M350, que são as bases lá do Imposto de Renda e Contribuição Social, tá bom? Houve inclusão de novos registros e contas contábeis, ou seja, introduziram novas contas na parte B, e também teve inclusão de novas linhas também no registro M300A e M350A, tá? E tem os códigozinhos das linhas ali, se você for lá no validador, pegar a linha ali 5005 e 128.05, tá lá essas novas linhas também, ok? E aqui que eu falei para vocês, então, o impacto aí das operações com o exterior, né, então eles excluíram esses registros, aí se alguém de vocês era obrigado anteriormente, né, a entregar o X291, X300, X305, 310, 320, 325 e 330, então eles não têm mais, tá? São todos os blocos, as informações complementares, né, como pode ser pelos blocos X e Y. E ele ampliou a fiscalização, tá? Como? Ele criou, então, o registro X451, que vai ser destinado a informar esses pagamentos e essas remessas, tá? Para o exterior. Então, neste caso do nosso ECF, sim, a gente precisa atualizar o sistema, né, e de duas formas, tá, tanto pelo back-office expedição contínua, que é a mesma que a gente aplicou lá no módulo da contabilidade, se no meio termo aí não saiu nenhuma atualização entre a entrega do ECD e a entrega do ECF, não precisa, mas se quando você for gerar ele estiver uma nova versão, é importante que você faça essa atualização sim, tá? E precisa também atualizar o acumulado do TAF, tá, expedição contínua.
Tá? Então, é bem importante fazer isso aí numa base de teste, talvez, né, principalmente empresa aí que tem a folha dentro do sistema, né, que é a folha, o REINF, enfim, todo mundo, quase todo mundo tem, porque o TAF é um módulo onde a gente entrega as obrigações fiscais, então, folha social, REINF, SPEDS, enfim, não sei como é que estão as questões, mas ele utiliza esse módulo, ou seja, então a gente vai atualizar ali, pode ser que isso impacte em outras obrigações, então faz uma base de teste, valida lá, cada um testa, se não deu erro, a gente sobe em produção, mas muito importante subir em produção, para que ano que vem a gente não tenha aí esse pulo aí de atualização, tá bom? Lu, Oi? subiu uma dúvida aqui do Alan. Dentro do Proteus, como saber em qual versão estão os layouts ECD e ECF? Ah, sim. Eu vou passar ali mais para frente, eu vou explicar exatamente como a gente atualiza a versão, tá? Porque não basta apenas a gente aplicar a atualização no back-office, a gente precisa rodar algumas rotininhas, que eu vou mostrar aqui para vocês onde como funciona e como você vai ver. Mas, teoricamente, já assim, adiantando a pergunta, quando a gente entra lá na rotina para poder gerar o arquivo, lá no SPED contábil, ok, na hora de transcrição ele vai aparecer o layout porque ele é atualizado pela rotina do back-office. Porém, dentro do TAF, a gente precisa gerar o arquivo TXT pelo TAF, não mais pela contabilidade, mas entra lá no módulo 84 e a gente vai lá gerar o arquivo. Quando a gente vai gerar esse arquivo, se o sistema não está na última versão, ele não vai aparecer a versão lá para você, vai fazer que a última lá é a 10, e não vai ter a opção do 11 lá. Então, não tendo a opção do 11, você sabe que está faltando alguma coisinha aí, ou atualização do sistema, ou a rodada da nossa rotina posterior aqui, que eu vou falar, que é o Wizard e o Wizard de configuração, ou os complementos cadastrais também, tá bom? Tá, joia. Alan, se tiver mais dúvidas, pode postar aqui no chat, tá? Obrigada, Lu. Nada. Então, aqui, da mesma forma, alguns cadastros importantes aqui no ECF de 2025, né? Igual eu falei, complemento de empresa, a gente precisa estar cadastrando ali todos o código da empresa e as filiais, e dentro do complemento de empresas a gente tem também a informação ali a obrigação do ECF tem que estar cadastrada lá, a gente tem que fazer o 0005 lá, entrar lá e cadastrar dizendo que essa empresa entrega ECF, tá? Senão não vai aparecer para a gente na hora de gerar lá. E também, a hora que rodar o Wizard, também vai dar um BOzinho. Mas esse cadastro, geralmente, o pessoal que usa o TAF, gera REINF, gera social, acredito que use também esse cadastro. Então, muito provavelmente, ele já vai estar marcado corretamente lá. E, agora, vendo a pergunta do nosso amigo aí, o Wizard de configuração, tá? Então, é ele que faz essa atualização das autocontidas, que a gente chama. Então, a gente atualiza as autocontidas, que faz, consequentemente, a geração ali, a atualização do layout, tá bom? É importante também que quem tem informações complementares, ou seja, bloco X e bloco Y, que é todos aqueles blocos que a gente vai passar ali depois também, que é remessa, pagamento posterior, ativo tecnológico, enfim, tem que estar preenchido e cadastrado já aí dentro do sistema, a gente não precisa pôr lá no validador, a gente já deixa cadastrado ali no sistema que fica como um rastro, tá bom? E para as empresas que têm o Lalur cadastrado dentro do sistema, que é uma ferramenta bem legal, eu vejo pouca gente utilizar, tá? Mas o Proteus já tem a rotina de Lalur parametrizada, ela é funcional, então a gente consegue dentro do Proteus já mensalmente ali, ou trimestralmente, conforme o período de apuração do tributário da empresa, a gente já consegue puxar o resultado lá para o Lalur, já faz os blocos, a compensação de, enfim, parte B, tudo dentro do sistema, tá? Inclusive, ele gera até o título a pagar lá no financeiro, ele é bem completinho, tá bom? Então, quem tiver aí interesse e tiver essa rotina, ele já manda dados para o TAF, né, para o ECF. Então, quando eu vou gerar o arquivo, se eu já tenho esses dados dentro do Proteus, eu mando ele para o ECF, ele já vai, na hora que eu gerar o arquivo, já vai pronto para entregar, não precisa fazer mais nada, tá bom? Então, aqui que eu falei o Wizard de configuração do TAF, né, que é ele que vai fazer a atualização das tabelas autocontidas e do layout, ele fica ali no caminho, no módulo 84 do TAF, né, para automação ali, atualizações, configurações do TAF, o Wizard de configuração do TAF, tá? Então, eu vou clicar ali, vai aparecer a nossa telinha aqui de configurações iniciais, dizendo, olha, nós estamos gerando aqui as tabelas autocontidas, criação de componente de integração, tá? Então, a gente avança, vai ver mais a telinha, tá repetido ali à esquerda, mas enfim. No meu caso aqui, ele já estava atualizado, então ele vem o status ali, ó, já está atualizado, não preciso rodar de novo, tá? É claro, ele vai estar atualizado com o pacote que está no sistema, né? Se você está lá com o layout anterior e você rodou aqui, você vai aparecer atualizada, mas não, teve atualização, né? O E-Social foi lá, atualizou o TAF e tal, ele já vai avisar para você que, olha, as suas autocontidas não estão atualizadas. Então, a gente vai avançar ali e vai fazer a rotina, vai clicando, vai avançando ali, ele vai atualizando as autocontidas, tá? Então, é claro,
Tem que estar aplicado o pacote de atualização do TAF, que esse arquivinho está lá dentro. Uma vez que eu rodei, fechei lá tudo certinho, eu também posso verificar nessa questão aqui, nessa rotina, chama diagnóstico, tá? Tem atualizações e configurações do TAF diagnóstico. Eu consigo visualizar aqui as atualizações, né? Ó, tá marcadinho ali que meu tabelas autocontidas está atualizada e na versão 10.33.74. Tá? Então, essa última versão que eu tenho nas minhas autocontidas, que contempla nosso layout 11, tá bom? E, claro, se tiver alguma outra desatualização, ele também vai aparecer para a gente ali, mas o mais importante aí para a nossa geração do SF é essa linhazinha ali, tá bom? Ok, então, que inicialmente eu vou mostrar aqui, uma forma, falei lá para trás, nosso CCD, que ele é gerado dentro do módulo contabilidade inicial, somente lá. O SF não, ele começa gerando pelo módulo de contabilidade, e depois ele manda dados lá para o nosso TAF, e daí de lá que ele gera o nosso arquivo TXT, para a gente poder validar dentro do programa, tá bom? Então, a geração, como eu falei ali, rotina, a contabilidade inicial, ela começa lá pela rotina de central de escrituração, e depois que ele finaliza lá, ele vai para o TAF. Dentro da própria rotina de escrituração, ele já vai alimentando tabelas temporárias, que é a TAF ST1, TAF ST2, para depois, quando eu vou lá no TAF, ele já faz esse bem bolado e pega todas as tabelas que estão lá alimentadas e gera nosso TXT, no módulo 84, pela rotina de central de obrigações. Até essa central de obrigações, gente, ele não é só para o ECF, tá? Mas é para todas as entregas que são ali feitas por rotinas do arquivos fiscais, tá? Ele entrega outras coisas também. Ou deveria entregar, não sei como é que funciona. Sei que da minha parte, no CCF, ele entrega por essa rotina. Então, aqui, igual eu mostrei lá na frente, nosso módulo 34, no caminho atualizações, escrituração contábil, central de escrituração, que é a mesma lá do nosso CCD, a gente vai abrir na telinha principal, e agora a gente vai selecionar ali o nosso ECF, não mais o ECD, mais o ECF, e vamos incluir ali uma nova escrituração. Da mesma forma, com centralização e centralização, da mesma forma que a gente informou lá no ECD, tá? Vai seguir a mesma lógica. E aqui é informar o layout do ECF, layout 11, esse layout que aparece nessa tela da contabilidade, atualizado lá pelo nosso back-office da contabilidade, ok? Aqui no nosso slide direito, a gente tem ali o próximo passo, né? O passo 3, né? Nosso passo 3 ali, a gente vai selecionar quais as empresas e filiais que eu vou estar incluindo dentro do meu arquivo. Nesse caso ali, eu selecionei só 01, empresa 01, né? Mas se eu tivesse filial 1, filial 2, 3, eu selecionaria todas ali para poder gerar o meu arquivo. Claro, desde que elas tenham obrigação de estar lá. Empresas baixadas não precisam, empresas que constituíram agora, por exemplo, 2025 não precisam, então marco só o que eu precisar. E vou informar ali a minha unidade matriz. No meu caso ali é 01, mas tem empresas que, por exemplo, que tem empresas que são a matriz a 02, então tem que tomar certo cuidado, tá bom? Do nosso lado, no nosso passo 4, né, então temos essas duas telinhas são separadas, mas são a mesma tela, tá? É só uma continuação ali dessa primeira. A gente vai informar, então, se ela é regular, ou seja, ela iniciou o ano já desde 1/1, ou se ela foi aberta, enfim, né, se ela tem alguma situação especial ali, eu já informo. Se ela teve situação especial, normal, extinção, fusão, vou marcando ali. Se ela é uma retificadora ou se ela é original, tá? Se for retificadora, eu informo o número do recibo anterior ali, dentro do quadradinho. E vou informar o meu tipo da minha ECF, né? No meu caso aqui, ECF de empresa não participante com sócio extensivo. Na continuação da tela, aqui no nosso lado direito, né, no caso, o caso das SCPs, se for o caso, né, de informar SCP, data de situação especial e o método de avaliação do estoque final, né, o Proteus, ele trabalha, dito em forma geral, como custo médio ponderado, né, não sei, no módulo de estoque, não sou especialista no módulo de estoque, mas as empresas costumam entregar sempre com esse custo médio, ok? Aí aqui bem importante. Então, essa tela, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Também é um lugar onde dá todos os erros da gestão do arquivo, nessa combinação de parâmetros dessa tela aqui, tá? Por quê? Aqui, a gente tem que informar exatamente os dados que a gente precisa, conforme a minha tributação. Se ela é lucro presumido é de um jeito, se ela é lucro real de outro jeito, e se ela for lucro real anual ou trimestral, enfim, cada uma tem uma sua forma de entrega, tá bom?
Então, aqui eu vou passar aqui, importante pelo refis, não, mas o mais importante, forma de tributação do lucro, eu vou informar ali, nesse caso aqui está informado o lucro presumido. Então, quando o lucro presumido, eu tenho que informar aqui o período de apuração, IRPJ, CSL trimestral, obrigatoriamente. Se ela é lucro real, por exemplo, eu não informo nada nesses, tanto na período de apuração trimestral anual, como no regime ali de escrituração caixa competência, não posso informar, isso aí é específico do nosso lucro presumido, tá bom? Então, beleza, marquei lucro presumido ali, então, obrigatoriamente, eu marquei que ela é trimestral, é de uma pessoa jurídica em geral, e aqui, forma de tributação do período, tá? Então, se ela for lucro presumido, ela é PPP. Se ela é lucro real, é RRRR. Se ela é lucro real anual, com balanceio, suspensão, redução, ela vai ser RRR, e ali embaixo aquele BBBBBB, que é o balanceio, suspensão, redução, e no mês que ela teve efetua o balanceio, suspensão, redução, enfim, você tem que ir marcando ali, mas nada mais é do que uma cópia do que lá no validador você informa lá manualmente também, tá? Então, ele pega de lá CRRR, BB, conforme o período de apuração ali do seu imposto, tá? A gente vem e marca aqui. Então, escrituração de caixa, se ela é caixa contábil, é só para presumido também. E aqui também, critério de reconhecimento de receitas, regime de competência, também só para lucro presumido. Lucro real não marca essa, não marca livro caixa, não marca nada disso, tá bom? Passando. Aqui nesse bloco aqui, então, eu vou informar ali pessoa jurídica alíquota de CSL, né? Vou informar minha alíquota, 9%, por exemplo. E ali embaixo, eu não printei aqui, é uma tela bem grande, que são nossos, ele vai transcrever para o nosso arquivo TXT as informações complementares, ou seja, o bloco X e o bloco Y, se você for obrigado. Então, se você tem alguma obrigatoriedade, tenho remessa de pagamento para o exterior, tenho valores do exterior, enfim. Se você está sujeito a qualquer uma dessas linhas ali para baixo, você tem que marcar como sim, tá bom? Para ele poder gerar o arquivo com essa abertura de bloco. Se eu não marcar aqui, ele não habilita lá no validador direto, tá bom? E aqui também, tá? Então, a data inicial, 1/1 a 31/12, no meu caso, o ano inteiro. A data do exercício, ali, a apuração 31/12, da mesma forma, se eu tenho apurações trimestrais, não importa, 31/12. O meu calendário, se eu sou lucro presumido, lucro real trimestral, um calendário tem que ser trimestral, por isso eu costumo colocar T24. Uma coisa importante que eu quero fazer um adendo aqui, costumem sempre, na hora de fazer o código do calendário, seguir a sequência, tá? Então, eu costumo sempre fazer os meus calendários trimestrais começando com T, por exemplo, para ficar lá para o final, para não misturar com o Q, porque esse calendário trimestral, ele só serve para entrega de declaração, tá bom? Não é o oficial, que eu faço os bloqueios ali, tá? Então, eu coloco lá T24, T25, e os outros normais é 0,25, 0,24, entendeu? Para você ficar bem segregado. Moeda 0,1, o tipo de saldo tá branco, mas é o tipo de saldo 1, geralmente, tá? R$1. Plano de contas, então vou informar D até, então no meu caso dá 1 até a 4, e essas contas de patrimônio, isso aqui costuma gerar muita dúvida, que todo ano, eu tenho clientes aqui que todo ano vem me perguntar, qual que é mesmo a conta de patrimônio? Que a gente acha que a conta de patrimônio enfim, né, só a conta 1, lá do ativo, mas não, as contas patrimoniais são todas as contas de ativo e passivo, tá? Então, vai pegar da 1 até a 26, ou se confundem também patrimônio com PL, né, então formam só as contas de PL, não. Todas as contas de ativo e passivo. Contas de resultado, no intervalo também, da 3 até a 38, até a última conta de resultado. Considera a visão para balanço patrimonial e DRE. Então, aqui é bem importante, tá? Quando a gente tem um plano de contas referencial amarrado lá nas nossas contas contábeis, a gente não informa o balanço patrimonial, porque ele vai compor os valores que vão lá para o nosso ECF pelas contas de referência. Tá bom? Agora, se eu não tenho amarração de conta referencial, eu nunca peguei nenhum, tá? Um no máximo, eu acho que eu devo ter pego. Mas se eu não entrego por contas referenciais, eu tenho que pegar a visão do fisco que ele entrega lá nas tabelas deles lá, e eu tenho que importá-la para dentro do sistema, e dentro dela a gente dizer, olha, essa conta aqui, referência 10101, ela está a conta do caixa, do banco, né? Então eu tenho que cadastrar essa visão, e a hora que eu cadastrar essa visão, daí eu sim, considero a visão para balanço, sim, tá bom? Mas, regra geral, 99,9% das empresas, ele não informa o balanço patrimonial, pega das contas de referência. E se eu informar, tem que dizer ali embaixo qual que é a conta
qual que é a visão gerencial do balanço e qual a visão gerencial do DRE. E notem, tá, gente, uma coisa que acontece bastante é que o pessoal acha que pode pegar a minha visão que é gerencial, que é o KDC que eu uso todos os dias na minha empresa para colocar aqui. Não, é a visão do SPED, lá do SF, tá, que está lá dentro da atualização do SF, e nem do Proteus, é lá do governo, tá bom? Processo centro de custo aqui, da mesma forma, sim ou não, se eu quero entregar o centro de custo ali, ou se eu tenho alguma segregação por centro de custo, informo ali meu plano de contas referencial e mando bala. Aqui, posição dos lucros ou perda sim, ou seja, eu quero que o mês contas de resultado venha com saldos. E se eu tiver algum bloco X desses aí que eu tenho que entregar também por visão gerencial, eu cadastro visão gerencial e puxo para cá. Também quase nunca ninguém preenche aqui. Aí ele começa a geração, vai exportar o plano de contas, vai exportar os saldos, contabilistas, e assim vai ficar processando ali um tempo, essa rotina que às vezes demora, dependendo do seu volume de dados, aí demora uma eternidade para rodar, tem empresa que é rápido, tem empresa que é demorado. Aqui, tá bem importante, deseja exportar dados para o DPJ. Isso aqui, eu sempre pulava, deixava, colocava que não. Até recentemente, a gente fala assim que todo dia a gente dorme um pouco menos burra, né? Recentemente, aí, nos anos anteriores, eu vi ali que realmente quando eu coloco sim, tá? Tem empresas que têm retenções de imposto de renda, que é lá no financeiro. Então, se eu tenho alguma retenção no financeiro lá, e eu não quero informar manualmente dentro do meu validador, eu posso vir aqui buscar os valores que tem de imposto de renda lá, desde que eles estejam configurados com os códigos de retenção certinho lá no financeiro, ele vem para cá e já importa nos lugares corretos, tá? Mas, em regra geral, o pessoal costuma colocar não aqui, às vezes também informa direto lá no programa do validador. Aqui, são duas telinhas, apesar de parecer coisas iguais, mas são diferentes, tá? Então, ele vai aqui, quando ele dá essa telinha, ele vai dizer assim, olha, você deseja continuar o processo de exportação para o TAF? Tá? Então, aqui, na verdade, a gente vai dizer que ele já terminou a parte de contabilidade, levantou os dados, e está dizendo assim, você quer gerar os dados lá para o TAF? Aí você vai dizer que sim, que ele vai executar os jobs 0 e 2 para poder jogar lá os dados para o nosso TAF, tá bom? Então, ele vai dar a primeira tela do lado esquerdo, e depois ele vai processar valores para popular a TAF ST1, e depois ele vai dar mensagem de novo para popular a tabela TAF ST2, tá bom? Depois, na hora que ele termina tudo, ele diz, olha, a integração foi finalizada, deseja visualizar o monitor de integração, o que seria isso, tá? Esse monitor de integração, ele vai dizer se os dados realmente foram integrados, se ele está apto para gerar, se tem algum erro, ou se ele não vai gerar, tá bom? Então, quando eu dou sim ali, ele vai abrir nossa telinha da direita, e que ele vai dizer ali, ó, qual que é o período de datas que eu gerei, no caso que, por exemplo, eu gerei hoje, então 1 de maio até 28 de maio, e selecionou ali o fiscal. Esse monitor de integração também serve para o social, tá? Para visualizar as inconsistências, mas quando a gente seleciona ali fiscal, ele vai abrir o nosso ECF lá, tá bom? Quando eu confirmar, ele vai abrir aqui essa telinha, ele dizendo aqui, ó, no meu caso, né, a minha filial aqui, minha empresa 3, ela gerou esse ECF com esse código ali dele, a data que eu gerei e a hora, tá? E você vai ver ali que todos eles foram integrados, e se a legendinha ali do ladinho tá verde, significa que ele gerou corretamente, ele integrou tudo que tinha que entregar, integrar, tá? Então, assim, conta referencial que não tem, ele já ia dar erro aqui, já ia dar um vermelhinho, e daí se eu clico 2 vezes, ele abre ali todas as inconsistências, né, tudo que ele integrou, e o que você consegue analisar ali o que você precisa corrigir também, tá bom? Uma coisa que é bem bacana também, eu descobri recentemente, muitos erros aí de bloco J que não gera, ou coisas que geram duplicados, coisas bem estranhas, assim, eu não entendo por que está acontecendo. Às vezes fica lixo nas tabelas, tá? Então eu gerei alguma coisa lá e ficou com lixo. Aí para mim, como ele alimenta várias tabelas e não ter que precisar limpar lá no banco de dados, não adianta só ir lá na escrituração, lá no escritório de escrituração, excluir a minha revisão. Não, eu tenho que excluir ela aqui. Tá? Então, só toma cuidado para você não excluir nenhuma integração que é do REINF ou do E-Social. Então, toma cuidado ali para selecionar, ele começa ali com um ticket ECF, sempre. Então, eu selecionei ali e vi que a escrituração é naquela data e naquela hora, e você exclui por aqui. Então, isso ele vai fazer uma limpeza e você consegue gerar de novo, para garantir que não é erro de lixo, né? Antes de abrir um chamado na TOTS do seu problema, tá bom? Aconteceu bastante no ano passado isso. E aqui a telinha, né, quando eu dou um duplo clique, que eu falei para vocês ali, que ele aparece o que ele integrou, o que ele não integrou, tá bom? Então, se tivesse a legendinha vermelhinha aqui, eu saberia que aquilo não foi, aquilo tem problema, dou um duplo clique aqui, ele abre qualquer conta que está com problema, se não tem referencial, o que aconteceu, tá bom? Um
Uma vez que eu finalizei isso, ou seja, meus dados já foram lá para o meu TAF, módulo 84. Então, eu vou ter que entrar lá e fazer a geração do meu arquivo que se dá lá nesse módulo, tá bom? Nessa rotina ali. Miscelânea, no módulo 84, miscelânea, obrigações fiscais, central de obrigações. Ele vai abrir aqui as 3 telinhas, a gente só vai dando ok ali na primeira e na segunda telinha. Na terceira, sim, a gente precisa selecionar ali o código, né, que é o 005 SF. Ah, Lu, mas o meu não está aparecendo aqui o código SF. Então, esse cadastro aqui, ele vem lá do complemento de empresas. Como eu falei para vocês, ele tem que dizer lá no complemento de empresas que essa empresa é obrigada a entregar SF. Então, ela vai ficar disponível aqui para a gente poder gerar. Se não estiver aparecendo aqui, entra lá no complemento e inclui ela lá, ok? Feito isso, ele vai para a próxima tela, né, e vai dizer assim, essa escrituração é retificadora? Não, no meu caso é original. Se ela fosse uma retificadora, eu marcaria ele como retificadora e diria qual era o meu número do recibo da RSF anterior. Na tela seguinte, aqui sim, alguém me perguntou lá sobre o layout, como sei que o layout não está atualizado? Aqui, você já entra ali, você clica ali na versão e já nem apareceria o 0011 ali, então já sei que está faltando rodar autocontidos aí, ou atualizar, até mesmo atualizar o sistema, tá bom? Então, o que acontece? Para mim também ali no identificador do período não apareceu o ano 2024. Quando que não vai acontecer isso? Quando não integrou corretamente ali naquela telinha do monitor, né? Então, se ele não integrou corretamente, ele não vai aparecer aqui o período do 2024 a 31 de 12 de 2024, que é o meu último período que eu gerei lá, tá? Então, vou informar ali o período. Daí vou informar o meu diretório de arquivo de destino, né? Então, no meu caso, meu diretório é o DSPED, mas CTEMP, ou enfim, o que for. Você vai ver ali que não tem lupinha, né? Então, abre o seu Explorer lá, o Windows Explorer, entra na pastinha que você quer, copia o valor lá e cola aqui dentro. Nome do arquivo de destino, eu também, igual da mesma forma como o ECD, eu costumo colocar nomes específicos, né? Então, SF25, empresa A, escrituração 01. Putz, deu errado, preciso fazer de novo. SF25, empresa A, escrituração 02, né? Pra gente ter esse históricozinho do que foi mudando, o que foi fazendo, tá bom? Principalmente a gente que é consultor, a gente precisa ter esse históricozinho, até pra gente poder montar um feedback depois do que a gente fez e trabalhou, tá bom? Seleciono, então, nossa versão ali 0011 e vou avançando. Aqui, tá? Vou ter que marcar os contabilistas que vão entregar esses responsáveis. Então, é o mesmo cadastro do contabilista que eu entreguei lá anteriormente, né? Então, eu tenho que ter um contabilista e um responsável pela empresa, tá bom? Um responsável legal, seja um administrador, seja o dono da empresa, ou seja um CNPJ, tá? Mas ele tem que ser alguém ali que lá no cadastro dele eu vou estar dizendo que ele é o responsável legal, tá bom? Marco 2, então sempre 2, tá? Na tela seguinte, eu vou marcar quais os blocos que eu quero gerar. Como eu estou fazendo a minha primeira escrituração, ou seja, eu vou desconsiderar tudo, ou não tenho nada, ou vou desconsiderar tudo que eu gerei, inverte a seleção ali, ele marca todos os blocos K, L, M, N, todos os blocos ali para o nosso SF, tá bom? No caso, por exemplo, se eu já tivesse feito uma escrituração, só o meu bloco L não foi, então posso marcar só o L, ele vai gerar um arquivo pequenininho, só com o bloco L, e daí lá na hora de fazer a importação, se eu já tenho uma escrituração no meu validador, a hora que for integrar, ele vai somente trazer o que tem a mais naquele arquivo, ele não vai apagar o que eu tenho, não vai substituir, ele vai complementar, tá bom? E seria isso. Tá? Então, aqui a nossa tela final aqui da nossa apresentação, espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês, e fico à disposição aí para que vocês tirem dúvidas, quem quiser me chamar, a gente conversa com uma ideia, ou marcamos uma agenda, uma conversa para poder tirar dúvidas pontuais. É claro, a gente não conseguiu passar aqui por todos os problemas de todas as empresas, né, mas caso você tenha aí alguma pontualidade, alguma entrega diferente que tem que ser feita, pode me chamar aí, que fico à disposição, tá bom? Obrigada, Lu. O pessoal quer aproveitar esses minutinhos finais aqui para colocar suas dúvidas. Aqui tem o nosso QR Code, tá? Tem nossas redes sociais. Esse treinamento que a Lu fez vai ficar disponível no nosso YouTube. E se vocês, né, como ela falou, se vocês precisarem de um treinamento específico, pode entrar em contato com a gente também. Vai ser um prazer atender vocês. Tá bom? Muito obrigada, Lu. Bastante específico, né? Tem bastante particularidade, mas acho que você conseguiu transmitir bem legal o teu conhecimento aí para o pessoal. E, né, caso tenham dúvidas mais específicas, podem entrar em contato que a gente vai ficar muito feliz em atender vocês. Isso aí. Bom, obrigada, gente. Não teve nenhuma pergunta aqui no chat. Caso surjam dúvidas depois, podem mandar por e-mail também, que a gente responde também, tá bom? Vou encerrar a live aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lu, pela apresentação, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.